ti. A honra é tua, a glória é tua sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Presbítero velho. Meus queridos, paz para todos. Semana abençoada, amém? Segunda-feira brava amanhã. Não, né? Abençoada. Não sai daqui, segunda-feira brava amanhã, Jesus. Abençoada. Meu querido, vamos para a palavra? Você pode pegar sua Bíblia aí. A gente tem um tempinho aqui com a palavra. Como os irmãos cantaram, fala a Deus. Abre sua Bíblia aí em Neemias. Abre lá em Neemias. Se tiver difícil aí, vai lá em Salmos, dá uma rezinha, você vai achar Neemias. Uma rezinha curta, não é grandona não. Uma rezinha curta. Vai lá em Salmos, você vem voltando, você vai achar. Acharam? Podemos ler? Amém? Tem gente procurando ainda. Ajuda a turma aí. A gente caminhar todo mundo junto. Amém? Maravilha? Em cima aí, achado? Então, antes da gente ler, nós vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor ministra no nosso coração nessa tarde, que o Senhor venha falar com cada um de nós, sonda o nosso coração, que a Tua palavra traga clareza, esclarecimento, fortalecimento, consolação, transformação na vida de cada um de nós. O Senhor conceda a nós um espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Jesus, e que os nossos olhos sejam abertos nessa tarde, podemos compreender o propósito que o Senhor tem através da Tua palavra, compreender o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, vamos lá então, Neemias capítulo 1. Tá aí? Neemias capítulo 1. Eu vou ler 2 versículos só, tá? O primeiro versículo fala assim, ó, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Aí o versículo 11 agora, tá? Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e a de todos os servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo. Conceda-lhes favor perante este homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Amém? Pode se sentar. Se assenta para a gente ter um tempinho aqui com a palavra. Meu querido, Neemias, aqui no livro de Neemias, a gente sabe que cada livro da Bíblia, Jesus é apresentado de uma forma. No livro de Neemias aqui, Jesus ele é apresentado como nosso ajudador, nosso edificador. Então, Neemias, na história dele, ele é uma representação de Jesus. É como se Jesus estivesse ali e fazendo algo por ele. Que a história que está acontecendo com Neemias, com o povo ali, Neemias fazendo toda essa obra que ele faz no livro dele, é como se Jesus estivesse fazendo. É isso para a gente poder entender. Então, Jesus é apresentado como nosso edificador. O que acontece aqui no contexto de Neemias? Toda a história, assim, vou resumir por causa do nosso tempo, Neemias está trabalhando numa reconstrução.
uma cidade de muros que estava toda destruída. Ele estava na Babilônia, estava preso. A gente leu alguns versículos, do versículo 2 em diante ali. Ele começa a falar que alguém chega para ele lá, veio Anani, versículo 2, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e eu lhe perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. Quando eu ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aí daqui para frente, vamos lá no versículo 2, e ele está mostrando a oração que ele está fazendo e o trabalho que ele precisa fazer. Nossa, tem a minha cidade, onde eu morava, onde os meus pais moravam, a minha família, né, não só a família de sangue, mas o povo dele morava, está destruída. E olha como que ele fica. É a mesma coisa que você vê, assim, graças a Deus no Brasil não tem, mas esses países que tem guerra, e você coloca no YouTube lá, você vê como que fica toda a cidade, como que fica o país, tudo destruído. E aquele que sobrevive, quando está ali, ele olha, nossa, foi destruído. E se tiver alguém do país dele que aconteceu essa guerra, estiver aqui no Brasil, quando ele assiste esse vídeo, eu fico assim, imaginando, nossa, meu pai morava naquele lugar, minha mãe morava lá, minha família, um tio meu. A pessoa aqui no Brasil, ela fica desesperada. E Neemias ficou, por isso que a Bíblia está mostrando aqui que ele ficou triste, ele começou a orar, ele começou a jejuar, pedir para Deus uma direção, o que ele poderia fazer. Só que Neemias, no versículo 2, ele fala um negócio que é muito interessante aqui. Ele fala assim: nessa época, eu era copeiro do rei. Ele termina tudo que ele fala, e ele fala assim, o que ele fazia? Ele era copeiro do rei. E quando a gente olha a história, a gente pensa assim, o copeiro, o que o copeiro faz? Aí ele ia lá, pegava para o rei um copo, o rei ia tomar o suco dele, a água dele, e ele experimentava antes. Não assim, né? Agora toma nesse copo aqui. Não sei como que era, mas devia ter os jarros, né? Pegava naquele jarro lá, tirava ali, ele tomava e ia dar para o rei. Mas ele não fazia só isso. Ele seria, para a gente poder entender o que ele seria, o que ele era, esse copeiro, ele, para a gente poder entender, se fosse para a nossa época, ele era o masterchef da época dele. Era o chefe da cozinha, ele era o responsável pela cozinha. Não era só servir o rei com uma bandeja, aquilo que o rei ia beber. Ele era o chefe. Se a gente vai estudar mais a fundo, você vai ver que não era só isso, existia mais coisas que o copeiro fazia. Então, uma das coisas que ele fazia, ele era estar ali para servir o rei, quando o rei ia comer. E não era só o rei que estava envolvido. Estava envolvida a esposa do rei, estava envolvida a família do rei. Existiam outras pessoas, porque não era só o rei. Se o rei está ali, a esposa dele ali tomava algo que tinha ali, tivesse um veneno. A mulher dele tomou, o filho dele tomou, morria. Então ele tinha que ter esse cuidado todo ali. Então não é só, vou servir ele. Ele era copeiro do rei. Não, o copeiro do rei era um dos cargos, quem era o funcionário do rei como copeiro, era um dos cargos top em cima lá. Tinha o cara, essa pessoa, ele era uma pessoa de confiança do rei, ele era leal ao rei, e tinha um caráter exemplar para o rei, ele vivia ali com o rei, tinha que ser pelo menos esses 3 itens como pessoa: confiável, leal e de caráter. 3 características que tinha pelo menos no copeiro. E uma das primeiras menções de copeiro na Bíblia que tem é em Gênesis 40. Lembra a história de José? Quando estava preso, aí tinha o copeiro, tinha o padeiro, os dois ficaram presos, depois um morre, quem que sai? O copeiro. Depois quem que vai para o cargo?
de governador? José. Não é José que vai lá? Copeiro lá na frente, lá, esquece dele, depois lembra dele de novo, passa um tempo lá, lembra dele. E esse copeiro, ele era responsável ali pela vida do rei. Se tivesse alguma coisa, alguma conversinha contra o rei ali, o copeiro, por trabalhar entre as pessoas, está na cozinha, está trabalhando ali, uma das coisas que o copeiro tinha que estar atento era estar prestando atenção o que era sendo falado nos bastidores. O que está sendo falado contra o rei? O que é? E a gente vê exemplos na Bíblia de pessoas que falavam escondida. Aí vai ver, ele falou mal, ele estava contra o rei, aí o cara era preso, o cara morria. Então a vida de Neemias era para guardar, o trabalho dele era para guardar a vida do rei. Está entendendo? É isso que acontece aqui. Herbert, então o que você quer falar sobre isso? Eu quero falar, Deus pôs no meu coração, é o seguinte: o que eu estou bebendo? Ou o que eu bebi? O que eu estou bebendo? Se você olhar aí, não sei se você já experimentou, se já aconteceu com você, já tomou remédio errado? Alguém já tomou remédio errado? Tem gente dando risada lá atrás, será que já? Já? Eu lembro em casa uma vez, a gente não morava aqui ainda, a gente morava na casa dos meus pais, a Valéria estava com um problema no nariz lá, renite, tacando alguma coisa lá, e ela pegou um remédio em casa lá, um de sprayzinho lá, e a Valéria foi, pingou no nariz, aí queimou o nariz dela, foi ver com a minha mãe o que era. Aí a minha mãe falou que tinha posto naquele vidro de remédio, tinha posto uma mistura de remédio lá, que era para passar no pé, para deixar o pé mais fino. Eu falei assim, Jesus, mas o que é isso? Aí o nariz queimava, e o negócio de melhorar, piorou. Aí, Valéria, como você faz isso? Não, mas não está nada identificado. Então, nós aprendemos a identificar depois dessa em casa, todo o negócio. Mudou o frasco, rabisca e põe cuidado, perigo, tal coisa. Nunca mais. Aí o Isaac falou que já tomou remédio errado. Alguém mais já tomou alguma coisa errada? Já? Também, Simone? Já tomou remédio? E é ruim, né? Remédio errado é ruim. Eu quando eu estava no hospital, gente, olha só para você ver, eu estava no hospital internado, estava com Covid. Agora quando dando risada, tá no dia, não contava não. Saía lá ruim, mas ruim. Aí tinha que tomar banho, né? O negócio você não respirava, você sabe da história do Covid e tudo. Aí a enfermeira vai lá, pega eu, por exemplo, você consegue levantar para tomar banho? Eu não consigo muito, mas dá para tentar. Aí levantei, né? Não consegui andar rápido porque faltava o ar. Aí pôs eu para tomar banho. Eu lembro que o pastor falou do irmão aqui, para tomar banho, ficou constrangido lá. A gente entregava a enfermeira, tinha que ficar pelada na frente lá, toma banho aí, se vira aí. Levava a gente lá e eu lá com oxigênio. E comecei a tomar banho. Então, antes eu levantava o braço muito rápido, já faltava ar. Então, eu tinha que ir assim, esfregar o corpo devagarzinho. Aí, daqui a pouco, eu fiquei. E ela na porta, assim, tá tudo bem? Eu falei assim, eu acho que tá. Mas não tá bem, não. Você não tá bem, não. Aí ela foi olhar o oxigênio, eu estava segurando o oxigênio ainda. Não tinha oxigênio dentro do cilindro. A enfermeira errou, gente. Eu quase vou para a glória tomando banho. Vou limpinho, né? Aí, malemar, não terminei de tomar o banho, porque eu estava meio molhado, meio que esfregando. Chamaram os 3, veio o médico, aí eu só escutei. Como que você não vê o medidor lá, está sem oxigênio aqui? Eu falei, gente, vocês estão loucos, como que você deixa sem oxigênio no negócio? Errado, erro. E se a gente errar, a gente quase morre. E correu, depois colocaram eu correr na máscara, já soltaram o ar lá. Respira aí, rapaz, respira aí. Eu tive puxando para poder respirar. E é mais ou menos assim, se dá um erro no negócio lá, você tem que procurar vir acertando lá. E eu quero falar, né, que é sobre isso. Por que você está falando? Porque quando a gente erra, em algum lugar nós precisamos consertar. Mas com Neemias não podia ter erro.
Neemias não podia errar. Neemias era o primeiro que chegasse lá, se ele fosse comer, ou fosse beber, experimentar aquilo do rei primeiro, o rei já ficava de olho nele. Comeu, não sei quanto tempo que seria ali, né? Espera aí, espera uns 15 minutos. Ia dar tremedeira, já caía. Então, agora eu posso comer. Ô, Neemias, está tudo certinho, se sentiu mal? Sentiu uma queimação no estômago aí? Precisa de um eno, alguma coisa, um sal de fruta? Não tinha na época, né? Mas a gente tem que falar que tem. Um boldo, né? Tem aí? Não, você está tudo bem, então eu vou comer. Aí comi o rei, comi o pessoal alegre. E Neemias é essa pessoa, cara leal, confiável, de caráter, está ali do lado do rei. E o rei confiava nele. E como que a gente sabe que Neemias é disso? Porque quando a gente lê a história mais para frente, Neemias depois chega para o rei, um dia lá, Neemias está sabendo da situação, Neemias fica triste. E a gente tem que pensar o seguinte: Neemias vai tomar o vinho do rei, o suco que ele ia tomar, a comida que ele ia comer. E Neemias tem um negócio interessante. Neemias estava disposto a morrer. Sabia que Neemias é uma pessoa que estava disposta a morrer? Bert, por quê? Porque se tivesse veneno, ele morria. Ele estava disposto a morrer. Eu como pela vida do rei. Uma das coisas que acontece com Jesus, Jesus estava disposto a morrer por quem? Por nós. Neemias era a pessoa que estava ali, daqui para frente, daqui de mim para lá, a morte não vai seguir. Daqui para cá, quem fez alguma coisa, ela para aqui em mim. Com Jesus, quando Jesus morre na cruz do Calvário, está lá, Jesus está falando assim, daqui para frente, o ponto final é aqui. Daqui para cá, todos agora, com a minha morte, passa a ter vida, ninguém mais tem condenação eterna, ninguém mais morre, ninguém mais vai ficar doente, ninguém mais vai acontecer isso ou aquilo. Agora, a partir de mim aqui, daqui para frente, a partir de mim, é vida, restauração, é proteção, é confiança, é consolação. A partir de Jesus para lá, tudo isso muda. E o que aconteceu na vida de Neemias, a partir de Neemias para lá, quando ele tem esse contato com o rei olha na vida dele. Um dia lá ele chega para o rei fala assim: Neemias, o que você está triste? O que você tem? Neemias, não tem nada não, rei, para, tá tudo certo, está tudo certo. Não, você tem triste, você está triste, o seu coração está triste. Capítulo 2, Neemias, versículo 2. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Temi sobremaneira. O rei me fez uma pergunta para mim. Nossa, agora eu fiquei com medo. Mas eu disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pede agora? Então orei aos Deus do céu. Gente, uma coisa que tinha no rei era uma percepção grande de poder olhar e saber assim: esse rapaz aqui está com algum problema. Uma das coisas que a gente pode aprender com o rei, quando nós estamos do lado de alguém, nós conseguimos perceber que a pessoa está triste. Você consegue perceber que às vezes o filho está triste, você consegue perceber que o marido está triste, você consegue perceber que a esposa está triste, que a mãe está triste, que o avô está triste, e você consegue perguntar, porque eu posso perceber, mas eu não vou falar nada não, o problema dele, deixa ele lá. Mas o rei não era assim. O rei perguntou: o que você precisa? O que você me pede agora? O que você está? O que está acontecendo? E a gente teria coragem de abrir o nosso coração e falar assim: rei, a cidade minha está destruída, ou seja lá o que for, algum problema. Porque para Neemias falar, ele confiava no rei. E para a gente poder falar em quem nós podemos confiar, quem que está do nosso lado que pode confiar, que eu posso confiar. Então Neemias, ele era
Ele tinha uma escolha para ele fazer. E dentro de algumas escolhas que ele fazia, nós precisamos fazer umas escolhas também. Mostrar alguns exemplos de pessoas na Bíblia que fizeram algumas escolhas. E vou deixar uma delas por último. Abel, ele escolheu Deus. Escolheu? Caim, escolheu o quê? Ser assassino. Davi escolheu a Deus, mas Saul escolheu o poder, escolheu o trono, queria a grandeza. Ló escolheu obedecer a Deus, mas a sua esposa escolheu olhar para trás. Olha como que a escolha faz toda uma diferença. Ruth e Orfa. Ruth escolheu ficar com a sogra e servir a Deus. A Orfa escolheu ir embora. Pedro escolheu arrependimento, mas Judas se enforcou. E a lista é grande, a lista vai embora. O ladrão da cruz escolheu arrependimento, entregar a vida para Jesus. Mas o outro ladrão escolheu perder a eternidade. Mas o último de todos, não o último, mas deveria ser, pode colocar em primeiro, mas não tem ordem, o próprio Jesus escolheu se entregar pela nossa vida. E nós hoje, o que nós escolhemos? O que você escolhe? Todos esses escolheram algo. E a nossa decisão, ela determina muitas vezes no nosso futuro, na nossa eternidade. Como esses homens escolheram algo por Deus, Jesus escolheu nos trazer a salvação. E nós precisamos escolher hoje a vida eterna. Está tudo preparado. Jesus decidiu pôr um ponto final na maldição, morrendo na cruz do Calvário, ficando na cruz do Calvário, se entregando na cruz do Calvário, simplesmente para nós hoje olhar para a cruz e renunciar aquilo que é nosso, para poder morar no céu. Ah, Herbert, mas o que tem a ver se eu beber? O que tem a ver se eu beber? Mas muitas vezes você fala assim, eu não estou bebendo. Mas muitas vezes hoje nós não estamos bebendo, mas deram de beber para nós. O que deram para nós de beber? 1 Tessalonicenses 5:23 fala que nós temos que estar santificando o nosso o que é mesmo? 5:23 fala que nós temos que santificar 3 coisas. Espírito, alma e corpo. Quase acertou, só que é o contrário, é a ordem ao contrário, é isso, mas a ordem ao contrário. Espírito primeiro, a alma e o corpo. Porque Deus nos criou um ser espiritual, nós possuímos uma alma e habitamos dentro desse corpo maravilhoso que Jesus tem, que se a terra não comer, vai ser transformado pelo arrebatamento um dia. Amém? Você precisa crer nisso, gente. Eu sempre falo, o apóstolo Paulo falou, nós o que ficarmos vivos. Ele morreu. Eu falo a mesma coisa, esperando o arrebatamento. Então, muitas das vezes o que acontece com a gente, nós entregamos a nossa vida para Jesus, caminhamos com a nossa fé, sabemos que Deus pode fazer, nós viemos por oração, e sexta-feira tem oração, o pastor Flávio marcou oração, e vou estar aqui no fogo na oração. Mas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, até chegar a sexta-feira, nós temos algo que nós precisamos enfrentar lá fora, as lutas diárias, as aflições que a Bíblia fala. E como que eu vou vencer isso daí? Através da minha fé na palavra, através da confiança na palavra, mas existe algo que está dentro de nós, que chama alma. E a alma nossa, ela dá uns B.O. A alma nossa, o espírito está pronto. Aí a Bíblia fala que a carne é fraca. Mas por que a carne é fraca? Porque é o domínio da nossa alma. O que nós precisamos? Então agora, a nossa alma ela precisa se sujeitar agora ao espírito. O que é a nossa alma? Aquelas emoções, nossas emoções. Aquela emoção que você fica alegre, fica triste, fica irado, às vezes com raiva. Aquele momento que a gente quer meter o pé no balde, ninguém acontece, só acontece lá na minha casa, vocês estão tudo livre, só lá na minha casa. Está no trânsito, a moto fecha, o motoboy passa lá, só com a mão na buzina, na hora que você está passando, na hora que você dá
aquele susto assim dentro do carro, o abençoado, mas só acontece comigo, porque onde eu moro também, em vez de eu passei lá do seu, você xingou, você nem sabe, né? Eu vou falar só eu, né? Porque falo que vocês daqui a pouco, o pastor Web falou lá, não vou nem na igreja mais. Aí o pastor liga para mim, você falou. Mas a nossa alma, gente, dá um trabalho para nós. E fala assim, a santificação. O que é a santificação? É o processo. É um processo que nós vamos ter a vida toda até a volta de Jesus, até Jesus voltar, até no último momento que Jesus chegar, se Jesus for vir daqui 1 minuto, 1 dia, 10 anos ainda, a gente não sabe, mas a nossa alma vai dar trabalho, ela vai estar ali, ó, querendo estar no domínio. Querendo estar. E uma das coisas que nós precisamos ter na questão da nossa alma é uma mente renovada pela palavra de Deus, o que a Bíblia fala, Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela palavra. 1 Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. E agora, como que eu ando dentro desse processo? Primeira coisa, é o que Neemias está fazendo. Eu estou disposto a me entregar. Eu estou disposto realmente a morrer pela vida do outro? Será que realmente eu estou disposto? Será que você está disposto? Eu estou disposto? Vou olhar ali e vou pensar assim, nossa, ele, o rei, será que eu estou disposto a morrer por ele? Será que eu estou disposto a morrer pela Ellen? Será que eu estou disposto a morrer pela Maria, pelo João? Será que eu estaria disposto a isso? Porque o Neemias estava disposto naquela época. Ó, gente, olha o que ele fala. Naquela época eu era copeiro do rei. Agora, se a gente pegar e tirar aqui, nessa época, porque quando aconteceu, ele falou assim, naquela época eu era copeiro do rei. Mas ele fala assim, ó, nessa época, na nossa geração, hoje, o que nós estamos dispostos a fazer pelo outro? Para mim poder fazer algo pelo outro, às vezes, nós temos que ver alguns exemplos. E a maior parte da nossa vida que a gente passa é vendo exemplo de outras pessoas. Se você, eu falo assim, não vou falar tudo, tá, gente? Para não, né? Mas assim, se você tem um bom relacionamento com a sua família, com seus pais, com a sua mãe, então você tem a sua família ali estruturada. Quando se fala em família, você fala assim, família é bom, é legal ficar junto. E a gente vê falar, o que a gente vê falar de sogra? Não precisa falar. É lá, deixa só eu falar, tá, gente? É lá, eu aqui. Mas muita sogra é boa, minha sogra é excelente. Tem uns problemas, como todo mundo tem, mas minha sogra é boa. Minha mãe para a Valéria amava minha mãe, nossa. Tem sogra que é boa. Ruth foi uma excelente sogra, Ruth com Noemi. Né? A Ruth teve uma sogra, nossa. E falava de Jesus para ela. Falou da escola bíblica para ela. Ensinou ela. E na hora de decidir o que tinha que decidir, ela escolheu ficar com a Ruth. A outra também aprendeu, mas a outra não quis. Mas se você tem um mau relacionamento com seus pais, se alguém, o seu filho casa, você acaba falando para ele assim, ó, é melhorzinho você ter a sua casa. E é mesmo. Mas quando Jesus vai ensinar algo para nós sobre família, ele fala assim, o que Jesus fala? Ele ensina tanta coisa sobre família, né? Mas quando ele fala da casa, ele fala assim, eu vou para o Pai e vou preparar para você uma morada, uma casa. O próprio Jesus está falando assim, que é legal estar junto. E você vê a história de Jesus, tudo em família. E você sabia que na história deles lá, porque quando Jesus está falando isso, quando o pai tinha casa, os filhos iam morando perto. Não ia morar, vou morar lá em São Paulo, ficar longe do meu pai, longe da minha mãe. O conceito nosso mudou. E se a gente tem um mau relacionamento, você acaba falando do seu filho assim, casa mora longe. E o seu filho percebe aquilo, sua filha percebe, e não tem um bom relacionamento, e fica longe. Então, Heber, por que isso?
Porque o que eu estou bebendo? O que estão dando para mim beber? Que tipo de conversa eu tenho dentro da minha casa para me poder, o meu filho, ele não querer mais viver aonde eu vivo? Não que tem que viver dentro da minha casa, mas como que ele vai passar para a família dele aquilo que eu vivo dentro da minha casa? A gente vê hoje, sabe o que está acontecendo agora? Vocês devem estar acompanhando as notícias aí. Vou falar, tá, gente? Eu vou falar porque você... eu não vi ainda. Então, você na igreja, não é possível que está acontecendo. Está acontecendo. Falei assim, eu vou mandar para você no Instagram, você vê. E nós estamos uma geração nossa hoje, e nós temos que ficar atento. São duas coisas que acontecem. Ter filho. É uma benção ter filho. Amém? É ou não é? Dá trabalho, meu. Eu dei trabalho para meu pai, você vai ter filho, vai dar trabalho. Mas é uma benção. Deus mostrou isso para nós. É uma benção. Vamos lá, desde que começou Maria a ter Jesus, é uma benção. Tem uns problemas. Tem mesmo. Vai ter. Mas uma hora está bem, uma hora complica, uma hora fica bom. Mas de 10 situações, 8 está bem, 2 que parecem os B.O.zinhos. Aí agora tem pessoas que vêm, elas estão ensinando para o mundo, eu falo para a nossa geração hoje, a gente tem que ficar esperto ensinando para o mundo que não precisa ter filho. Está ouvindo isso aí, não é? Já ouviu essa coisa? Alguma notícia desse tipo? Não precisa ter filho. Homem não precisa casar com a mulher mesmo. Está tudo mudando. A mulher não precisa casar com o homem, você já sabe quem tem que ser. E agora está surgindo, o que está surgindo agora? Os bebês? Os bebês? Fala, gente, fica com medo não. Os bebês? Reborn. Está esperto, tá ligado, isso aí. Se depender quem em casa hoje, eu não quero ter criança. Eu vi um pastor esse dia atrás agora, tá no Instagram, vocês vê lá. O pastor foi consagrar e fez uma brincadeira lá, chamou para apresentar uma criança. E o outro pastor levou lá um bebê enroladinho. Quando foi apresentar, orar, ele soltou a criança, escapou, caiu de cabeça, todo mundo assustou. Aparece o pessoal na igreja se assustado. Como o pastor derruba a criança? Aí o pastor fala sobre o bebê reborn. Só que ele estava querendo ensinar a igreja. E está acontecendo. Você não precisa ter filho, desde que você tenha um bebê reborn. Você não precisa casar, desde que você tenha uma mulher robô ou você tenha um homem robô lá. Está desse jeito, está sendo vendido. O Israel falou, pai, 30 mil reais você compra não sei o que, e agora? 50 mil reais. Está acontecendo, gente. E você fala assim, nossa, está acontecendo, já está aí. Está indo para a política lá para ser aprovado. Você pode ter, está todo mundo falando, está tudo mostrando. Então, o que está acontecendo com a gente? E conforme você for caminhando, e vem caminhando, e a gente ouve muitas vezes, porque a gente está dentro da igreja, fora da igreja, a gente ouve, às vezes vem falar que os filhos são bênçãos, a gente fala assim, os filhos dão trabalho. Não sei se você já ouviu, vou falar que eu já ouvi, tá, gente? Não precisa falar assim que eu já ouvi. Filho dá trabalho, ter 2 filhos, está grávida de novo. Terceira gravidez, está grávida de novo. Como que você vai fazer? 4ª gravidez, a mulher engravidou de novo, como que você vai fazer? E aquilo vai gerando aquele negócio. Na mulher, ela é nova, 20 anos, 25 talvez. Aí o que acontece? Ela tem um filho, a mãe vai casar, ela já fala assim, um filho só. Filho dá muito trabalho. Ela bebeu um veneno. De quem? Da mãe. A mãe passou para ela um veneno. Qual o veneno? O veneno das palavras. Se nós não tivermos uma mentalidade agora de poder entender o que a Bíblia ela fala para nós, que a gente tem que ter esse cuidado. Quando a Valéria engravidou, ela ia dar mamar, aí tinha gente que falar para ela assim, na família, amiga, mamar no peito, machuca o peito, racha o bico do peito, tem que fazer não sei o quê. É a pior coisa que tem, evita, toma injeção para você não ter filho, dá não sei o quê para ele, muito melhor. Se a Valéria tivesse dado ouvido, Israel parou de mamar, porque ficou um dia lá com quase 2 anos, a Valéria que liga, minha avó era índia, sabe? A minha bisavó.
Era índia. Aí meu pai conta que os filhos chegavam assim, com 7, 8 anos, chegavam a enfiar debaixo da roupa dela e ia mamando, porque costume de índio. Enfiar debaixo da roupa dela, ficava mamando, aqueles moleques desse tamanho, tudo mamando. E como eles tinham filho um atrás do outro, tinha leite à vontade. Igual vaca, lá tinha leite saindo, era desse jeito. Meu pai conta. Ficava lá, meu pai fazia, tudo criação, tudo lá, 8 anos, era tudo mamando, porque tinha uns pequenininhos, queriam mamar. E era o costume deles, aquela índia, bugre, lá. A Leomar é parente, não sei se você sabe da história, Leomar. Mas era assim que fazia, pro lado do meu pai, né? Era assim que fazia. Aí mamava, aí a Valéria, não, eu quero mamar no peito para Israel até largar sozinho. Aí a tinha gente falando, que isso, Valéria? Não dá não. Aí o Israel ficou um dia resfriado lá, era quase 2 anos, aí sozinho ele parou, ele rejeitava, e a Valéria quase entrou em depressão, porque ela queria dar mamar no peito, o Israel não queria pegar. Aí foi indo, parou de mamar mesmo. Mas você sabe que tem pessoas que falam para não dar, e a pessoa não dá mamar no peito porque machuca, dói o peito, racha o peito e faz não sei o quê. E a mulher carrega aquilo, e ela leva aquilo, e tem gente que fala aí, hoje, que não precisa dar mamar no peito. Até o médico fala, até 6 meses só está excelente. Tem gente que a gente está adulto fala para a gente assim, leite, tomar leite. Até uma vez que o pastor Flávio falou, explicou da lactose, em casa, quem sabe, o pastor Flávio falou, isso fica falando, da lactose, não lactose, tem lactose, pode tomar. Não pode tomar leite não sei o quê, leite dá... Eu falo assim, dá em quem tem problema, eu posso tomar leite, um metanone, eu não tenho problema. Mas tem gente que tem. O pastor tinha que explicar isso de novo, pastor, da lactose. Tem lá, pessoa que toma, não é o leite, nem a lactose, o senhor explicou um negócio aqui. Tolerante à lactose, explicou uns negócios lá. Aí em casa ele fala, não, eu não tenho problema, eu posso tomar o leite, comer o queijo, comer o Danone, e se tiver mais bolo, vai tudo junto, e fico bonito do mesmo jeito. Mas tem gente que fica falando para a gente, não pode tomar leite. Eu falo assim, você não pode, eu posso. Você tem problema? Então não toma. Dá diarreia? Fica sem tomar. Eu não tenho diarreia, posso comer à vontade. Mas se eu pegar essa palavra que aquela pessoa está falando, agora nós vamos lá para Tiago, capítulo 3, capítulo 3 de Tiago, fala sobre o poder da palavra, da língua. Aquilo que nós falamos tem poder para mudar o curso da natureza humana. Para mudar, para inflamar a natureza humana. Aquilo que nós falamos, ou seja, há poder naquilo que nós falamos. E nós não podemos beber um veneno, estar tomando um veneno e começar a falar palavras negativas para a nossa geração, para os nossos filhos, para a nossa casa. Não podemos, nós temos que começar agora a olhar para o que a palavra de Deus fala com relação a isso. Eu estou cansado. Gente, eu tenho tanto amigo, eu falo assim, vai viajar, vai para a praia, vai lá. Aí volta da praia e fala assim, uma semana depois eu falo assim, nossa, estou cansado, estou moído. Mas não é o cansaço físico, às vezes é da mente, é da alma. Aonde que eu tenho esse descanso? Jesus, o que Jesus fala? Se eu estou cansado, o que eu tenho que fazer mesmo? Vinde a mim. Está cansado. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, Jesus, eu estou cansado. Não sei se você já teve cansado, foi dormir cansado, moído, mas várias vezes acontece comigo, eu vou dormir, fica assim, às vezes final de semana fica corrido, você dorme tarde, acorda cedo e faz não sei o quê, época de acampamento, quando a gente fazia aqui, fazia não, né, quando a gente faz, né, gente? Fazia, que foi esse dia. Faz acampamento, volta do acampamento, aí aquele dia ali, quando eu estava na frente, era mais novo, estava moído, eu falei assim, Jesus, eu estou cansado, fisicamente, correria, eu preciso dormir, Jesus, um pouquinho, mas renova minhas forças. Gente, eu dormia, mas que sono quando eu acordava. Tinha nada. Eu dormia, gente, parece assim, 30 minutos, 15 minutos. Quando eu acordava, você fazia, onde que eu fui? Renovado. Então, nós podemos dormir e falar assim, Jesus, renova minhas forças. Usar o poder que tem na palavra, que é para a nossa vida, mas muitas vezes nós não usamos o poder que tem na palavra, nós usamos aquilo que é natural. Eu estou cansado, preciso tirar umas férias. Vai tirar férias, vai voltar, vai estar cansado.
Mas se nós experimentarmos aquilo que a palavra de Deus tem, do poder que a palavra de Deus tem, vai ser totalmente diferente para a nossa vida. Então, o que nós precisamos ter? Uma mente renovada pela palavra de Deus, experimentar o que é o poder da palavra para a nossa vida, para a nossa casa, e ser como Neemias, o que eu preciso de restaurar? Quando você vai para Neemias, o livro de Neemias, os princípios que tem lá, as portas que ele restaura, é tudo princípios para a nossa vida. Quando você olha lá para Neemias, ele começa a reconstruir, ele começa a trabalhar para a reconstrução de Jerusalém, das portas, dos muros, que ele está ali, não está ele sozinho depois, tem uma turma com ele ali depois, outras pessoas ensinando a palavra, Esdras, tem uma turma ali junto com eles ali. Mas uma coisa interessante, parece 2 pessoas lá com ele, que é contra a reconstrução. Alguém lembra do nome delas? Sanbalate e Tobias. Quem que é Sanbalate e Tobias? Se a gente lê lá, os 2 caras que estavam contra Neemias, não é Sanbalate e Tobias, está dentro da gente, não está lá na Bíblia só não. Quando a gente quer restauração, quer mudar algo na nossa vida, você viu que começa a ficar uma luta dentro da gente? A carne e a alma sua, não quer a sua transformação no seu espírito. Sanbalate e Tobias se levanta na nossa própria vida. Não é o irmão do lado lá. Eu fui por oração, aí fica oração, meu marido não quer o Sanbalate e Tobias, não. O meu espírito quer orar, mas a minha alma, a minha carne, ela não quer. A carne não quer vir para oração. Frio desse, sexta-feira, eu estou aqui com o pastor, manda mensagem, pastor, tem um compromisso aí. Eu tenho quinta, sexta, mas sexta-feira eu não posso, pastor. Está friozinho. Ficar debaixo da coberta. Quem que quer? Gente, se a gente não tiver uma mente para mudar, deixar o Espírito Santo entrar na nossa mente, trazer uma transformação na nossa mente ela precisa ser renovada. Uma transformação da nossa mentalidade com relação àquilo que a palavra de Deus tem, pelo poder da palavra. Estava lembrando, falando com Israel agora há pouco ali. Ele tinha falado para mim, depois ele mostrou para mim. Na Segunda Guerra Mundial que teve um soldado, você pôr no YouTube lá, você vai ver depois lá, teve um soldado japonês que após a guerra ele ficou 30 anos escondido em guerra. 30 anos depois da Segunda Guerra Mundial, acabou a guerra, foi encontrado esse soldado, e ele não parou de lutar, ou seja, ele ficou escondido, fugindo, não que estava matando as pessoas, mas a guerra acabou. Ele ficou 30 anos escondido, porque na cabeça dele ainda tinha guerra, estava acontecendo. Aí, na guerra, você vê, igual você vê nos filmes, solta aquelas cartas, não, acabou a guerra, os rádios começam a falar, e é assim que a gente vê, não está tendo mais guerra. Mas ele não acreditava, depois que ele achou um rádio lá, que assim falava, acabou a guerra, não tem mais. Ele não acreditava na guerra. E para ele sair, aí quando descobriram esse soldado, tá lá, você põe no YouTube lá, você vai ver lá. Quando descobriram ele, o pessoal do exército foi lá para poder salvar ele, tirar da onde ele estava, não sei se ele estava numa ilha, um lugar onde ele estava lá. Quando ele foi naquele lugar, ele falou assim, não acabou, é mentira sua, vocês estão querendo me matar. Vocês estão querendo me pegar. E ele fugia. Aí ele falou assim, então se é verdade, então, não sei se é o capitão lá que comanda lá, então manda o general, alguém lá, vir falar comigo, era o meu capitão da época, meu general era fulano de tal. Aí eu não lembro lá, parece que ele estava vivo ainda, ou um abaixo dele, que tinha morrido, mas um abaixo dele estava lá, e foi lá e falou com ele, deu para ele, deu a ordem para ele soltar a arma, que já tinha acabado a guerra, para ele poder vir embora. Aí ele aceitou. Mas por que isso? Porque muitas vezes, eu quero mostrar, porque muitas vezes nós estamos andando, presos no nosso passado, sendo que nós temos um futuro de glória aqui na frente. E nós precisamos, como que eu consigo ter essa transformação da minha mente? O Espírito Santo, ele precisa dar o comando para nós. E é isso que nós precisamos. Ter o comando do Espírito Santo para que o que eu estou bebendo, ou o que eu bebi lá atrás, do meu passado, dos meus pais, da minha família, ou de outras pessoas que me deram me beber, para prejudicar agora, a partir de mim aqui, não aconteça mais. A partir de mim agora aqui, se o meu pai não foi bom para mim, se minha mãe não foi boa para mim, eu vou ser o bom pai, eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser o bom filho. A partir de mim agora, a partir de mim que muda toda essa história.
A partir de agora de mim, vai ser como Jesus, vai ter vida. Eu vou liberar a palavra de bênção na minha casa. Eu vou liberar a palavra de transformação na minha casa. Eu vou liberar a palavra de vitória, palavra de proteção. Eu vou gerar cura dentro da minha casa. Vai ser eu que vou gerar. Porque agora o Espírito Santo veio, ele passa a habitar em mim. Ele é o general que me dá o comando a falar assim: Herbert, o seu passado ficou para trás. É o Espírito Santo agora que precisa agir. Então, nessa noite, pela palavra de Deus, fala assim: o que eu vou beber agora? Não, a partir de agora, eu posso falar igual quando nós temos a Santa Ceia. Eu bebo do cálice da vida. Eu bebo do sangue de Jesus. Eu tenho uma nova aliança com Cristo. É isso que eu vou experimentar. É isso que a minha família vai experimentar a partir de agora. A minha mente é renovada. Aí eu vou ler o Salmo 119. Eu vou ter que ler a Bíblia toda. Não precisa nem ler a Bíblia, irmão. Mas você precisa ter o prazer de ler ela. Você não precisa ler, mas se você tiver o prazer de ler ela, quando você encontrar lá algum lugar no Salmo 119, que todo mundo fala assim: nossa, aquele salmo é grande. Aí você vai encontrar lá: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Renova-me, Senhor, segundo a tua palavra. Você vai liberar na sua casa. Transforma-me segundo a tua palavra. A tua palavra é cura, a tua palavra é luz, a tua palavra é revelação, a tua palavra que traz libertação, a tua palavra me dá sabedoria mais que os meus mestres. Quando você estiver com esse pensamento, estiver dentro da tua palavra dessa forma, você vai ver qual que é o poder da palavra. Mas eu estou angustiado, eu estou chateado. Eu estou mesmo. Mas Jesus, a tua palavra me renova. A tua palavra me traz perdão, eu vou conseguir perdoar. Eu estou com raiva. Mas não adianta, eu vou perdoar. O que é que você me pede agora? Agora o rei te pergunta nessa noite: o que é que você me pede agora? Herbert, o que é que você me pede agora? Ou seja, o que é que você precisa agora? Aonde você precisa de uma cura? Aonde você precisa de uma restauração? Aonde você precisa de uma transformação? Aonde? O rei te pergunta agora. O Espírito Santo está dentro de você, ele é o rei. Ele te pergunta agora: aonde que você precisa agora de uma transformação? Aonde que você precisa de uma cura agora? O rei te pergunta agora. Agora, o que eu tenho dentro de mim? Eu estava conversando com o Israel esse dia e falei com as crianças aqui na escola bíblica: fala uma frase que Jesus falou. Aí ficaram: fala uma não. Aí o Israel em casa também perguntou: não, fazia Israel, isso aí foi Deus que falou, não foi Jesus, eu quero Jesus. Aí agora ele fala assim: os pecados estão perdoados. Pai nosso. Aí eu pergunto para você: fala uma frase que Jesus falou, fala uma promessa que Jesus falou. A palavra diz assim: apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. Fala, Jesus, eu estou aqui, eu preciso de uma cura na questão emocional da minha alma, que eu preciso de uma cura. Eu não consigo perdoar, tá bom, eu não consigo, eu estou com raiva mesmo. Eu não consigo, Jesus, mas eu preciso perdoar, eu vou decidir perdoar. A partir de mim, não vai ter veneno mais. As palavras que vão sair da minha boca agora são palavras de cura, são palavras de transformação. É isso que eu preciso. É isso que uma mente renovada e que tem a mente de Cristo pensa diferente. Quem tem a mente renovada pela palavra pensa diferente. O que a palavra diz? O que Jesus falou? Eu vou atrás daquilo que Jesus falou. O que Jesus falou? Jesus falou isso. Não é fácil. Não é, mas não vou esperar 10 anos. Neemias, se fosse para esperar, se a gente fosse assim, quanto tempo leva a gente fazer uma casa? Aqui normal uma casa, talvez leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Neemias, 52 dias, reedificou os muros de Jerusalém. 12 portas reconstruídas. E uma das portas que Neemias reconstruiu, sabe qual? Uma das portas, simples, vou falar para você, simples. Chama uma porta, sabe qual que é o nome? Porta, tem vários, né? Qual que você falou, Cássio? Das ovelhas. Também, é uma delas. Eu quero falar uma que a gente precisa restaurar: a porta do lixo. A porta do lixo, ela tinha a maçaneta dela, era por dentro, não era por fora. Por que era por dentro? Porque quem abre para tirar todo o lixo era a pessoa. Então ele restaurava aquela porta, todo o lixo que estava na cidade era jogado para fora. Ou você vai ler na sua Bíblia em monturo, aí é a porta do lixo. Então, Herbert, eu tenho isso aqui, está como um lixo na minha alma. O medo está como um lixo na minha alma. A insegurança está como um lixo na minha alma. A dúvida está como um lixo na minha alma. Eu não preciso. Então é a hora de essa porta estar restaurada, deixar o Espírito Santo restaurar,
arrumar ela e pegar todo o lixo que está para fora agora, os entulhos que estão aqui, começar a pôr para fora e deixar o Espírito Santo a renovar. Deixar a palavra de Deus começar a limpar, a santificação. Pera aí, Espírito, eu entreguei minha vida para Jesus, a fé minha está na palavra, mas pera aí, a minha alma agora, ela precisa disso. Uma mente renovada, uma alma renovada pela palavra e pelo Espírito que domina a minha alma, eu vou ter um corpo saudável. Herbert, não é? É. Você sabe que acontece com homem, com mulher principalmente, a gente vê mais. Quando fica nervosa, não parece, mas mulher não parece com uns roxos no corpo assim, não tem uns casos desse? Você já viu? Já, gente, uns casos fica nervosa, dá uns negócios assim nas mulheres. Homem também dá, mas é pouco. E eu tive uma época, quando logo minha mãe morreu depois, apareceu em mim eu não sabia, comecei com uma dor aqui do lado, aqui, fala aqui para baixo, da pá, né, da gente assim. Ele fala aqui na pá, né, é isso, né? O povo antigo fala da pá na asa aqui. Aí eu fui no médico, o médico olhou, você está com uma feridinha, uma coisinha assim, falou assim, ó, é herpes sócio, igual o pastor Sérgio teve, com um tempo aqui. Aí ela pegou e falou assim, o que você tem? Aconteceu alguma coisa, isso aí só dá de estresse. Eu falei assim, não, mas eu não tenho nada. Não, é alguma coisa. Aí a doutora, na época, conheci minha mãe tinha morrido. Falei assim, minha mãe morreu com câncer, tal, e na época a pastora Teca estava começando a fazer um tratamento de câncer. Ela falou assim, emocional, você está ligando as duas coisas. Você tem que sair da sua cabeça, deixa tratar uma, sua mãe morreu agora, você tem que sarar do seu luto e não deixar essa aqui, no caso dela, afetar você, porque senão daqui a pouco o negócio vai aumentando no seu corpo, dá o que fazer para tratar. Agora, esse dia eu fui visitar um amigo. Herpes sócio na barriga, aqui, fora, o que aconteceu? Eu fui fazer a cirurgia de pedra nos rins lá, fiquei nervoso, preocupado. Eu falei assim, preocupação, o médico falou, foi tomar injeção para sarar. Cada remédio que ele teve que tomar, R$600, falou para mim, mais uma injeção que ele tem que tomar, R$900 para sarar a herpes sócio. Eu falei assim, nossa. Aí por quê? Porque nós estamos presos no passado. Aí começa a afetar o nosso corpo. Então a gente precisa do corpo saudável para a gente estar na igreja participando. Nós precisamos estar com o nosso espírito renovado pela palavra. A nossa alma se entrega à presença do Espírito Santo, do nosso espírito renovada pela palavra, o nosso corpo saudável. Nós precisamos disso. Mas o Espírito Santo ele precisa estar na frente. Não sei se você está disposto a querer decidir a mudar. O grupo pode subir? Tá. Pode. Não sei se você está disposto a querer mudar isso. A partir de você, fala assim, não, dentro da minha casa, eu vou liberar a palavra de vida. Na vida dos meus amigos, eu vou liberar. Mas eu estou com raiva da Ellen. A Ellen é uma benção. A Ellen é justiça de Deus. A Érica é mais que vencedora. Mas eu estou com raiva dela. Eu vou liberar. Eu posso estar sentindo, mas a palavra que vai sair da minha boca vai ser a palavra. Por quê? Olha o que fala lá em Tiago, o que a Bíblia mostra para nós. Tiago tem poder para mudar o curso da natureza humana. Não é o curso da vida da Ellen, não é eu jogar palavra de dúvida, de medo sobre a vida da Ellen. Não é da Ellen, não. É a minha vida. Porque a Bíblia fala da mesma fonte, não pode sair água amarga e água doce. A primeira transformação que se vem é através da minha vida. Talvez nem na vida dela lá, porque ela pode estar orando lá por mim, eu estou com raiva dela. Ele está lá, Jesus, abençoa o Herbert. Amontou a brasa de fogo sobre a cabeça dele. Envolva ele na sua glória, envolva. Aí, como que vai acontecer? Não vai acontecer, o negócio não bate. É assim. Porque é o princípio da palavra, o poder. A Bíblia fala assim, que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E daquilo que você se alimenta, você tem vida. Ou você tem morte. Provérbios 18. O livro de Provérbios fala. Então, o que eu estou alimentando? Peraí, a morte e a vida. Do que eu alimento? O que eu como? Palavras de morte? Ou eu me alimento de palavras de vida? Mas a palavra de vida não são as minhas palavras. Ela precisa estar aqui. Na palavra de Deus. Se você quiser ficar em pé enquanto o grupo canta. Se você tomar uma decisão, não está orando. Se você quiser vir na frente, pedir o pastor Flávio vai estar na frente orando também.
Jesus, eu preciso ter minha mente renovada. Você possa permitir que o rio do Senhor, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, ele começa a transformar a sua mente, entregando isso. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu bem, Senhor. A minha sede, abre o meu interior. Da tua fonte, fonte de água viva. Águas que correm do águas que correm por onde o rio tudo nos leva esse rio está neste lugar. O bebê meu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas águas, da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por cada irmão, por cada vida. Santo, santo, santo é o teu nome. A honra é tua, a glória é tua sempre. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Ótima semana para a igreja. Um mês abençoado, cheio da presença do Senhor. Siga em frente, não desista. Ele é maior. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Se com Ele já não está fácil, imagine bem sem Ele. Não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Sem a palavra não dá. Vamos seguir em frente. Seguindo em frente, confiando nele, confiando nele. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimento seu irmão e a sua irmã, com a paz do Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe.